Gente, eu cheguei aqui em Londrina para ser pastor dessa igreja em 1984. Para ser bem preciso, dia 14 de janeiro de 1984. Foi uma mudança. Eu era pastor de uma igreja que estava em crescimento em São Paulo. E cheguei aqui numa igreja totalmente em crise, adoecida e dividida. Pessoas haviam saído, fundaram uma igreja e levaram membros da igreja central. Uma igreja, na época, triste. E encaramos esse desafio, eu tinha apenas 32 anos de idade. Deus foi nos dando estratégias. Começamos a ganhar as pessoas, visitar os crentes e fomos criando vários ministérios dentro da igreja. A igreja começou no processo de crescimento. Começamos então a sonhar alto, a sonhar numa igreja viva, com bastante conversões, muitas pessoas para Cristo. Começamos a pensar no processo de célula lá atrás. Começamos a pensar na expansão. Hoje o presbitério, que é o concílio que as igrejas estão subordinadas, praticamente todas são filhas da Igreja Central no período do nosso ministério, com exceção de uma. Era meu sonho plantar igrejas nos bairros da cidade de Londrina, comprar o terreno e plantar novas igrejas. Então, foi um tempo no início de sonho e também de grandes realizações. E eu quero exatamente aqui deixar gratidão para os líderes daquela época, os presbíteros daquela época. Inclusive, nós temos um até hoje, que é o presbítero Dr. Getúlio Caquitani. Porque, irmãos, não tem história sem pessoas. São as pessoas que fazem a história não são os anos. Porque há muitos lugares que tem anos, mas não tem história nenhuma. Os líderes que ajudaram, os diáconos, os primeiros líderes de célula, aqueles que se engajaram, cantavam, tocavam, e toda a unidade da igreja em torno de um só ideal, de uma só visão. Foi um tempo precioso e maravilhoso. A igreja central me ajudou a ter paciência, a dar tempo para as coisas, ganhar os irmãos. E com a medida que a igreja foi crescendo, naturalmente a liderança foi mudando. Então eu louvo a Deus, porque novos líderes vieram e os que ficaram eram pessoas que amavam a igreja, como Flávio Melo, que recentemente nós perdemos. O Getúlio Caquitani está aqui até hoje. E depois os mais novos foram crescendo e somando visão àquilo que a igreja tem que fazer. Então eu tive que aprender a ter paciência. Tive que aprender a caminhar no passo dos irmãos. Tolerar e às vezes puxar um pouco demais, para que o ministério fosse construído em bases sólidas e crescer de maneira abençoada debaixo da orientação do Espírito Santo e da graça de Deus. Então foi um tempo de maturidade na minha vida. Eu tinha 32 anos de idade. E Deus foi nos ensinando através dos anos. Eu não posso deixar de mencionar aqui a importância do papel da Wanda, juntamente comigo, em muitos diferentes ministérios, na oração, criamos a Tarde da Fé, o cuidado com as crianças, o coral infantil e a presença de pessoas muito amáveis. O coral que sempre foi parceiro do pastor, presente em todos os momentos de celebração. Então a Igreja Central me ensinou a ter paciência e me deu o privilégio de ver o fruto do crescimento. Você lança a semente e não há coisa mais preciosa que você ver então aquela árvore crescer, crescer e florir. Eu louvo a Deus por aquele tempo, pelo meio do tempo e também agora no final do tempo. Na verdade, eu sonho e eu espero que a igreja continue semeando
nessas crianças, através dessas células, nós mais velhos, fortes, animados e robustos e encorajados para nós avançarmos. E que as crianças que daqui a pouco são adolescentes e mais velhos depois são aqueles que estarão maduros, terão robustez espiritual, convicção no coração de quem Jesus é, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para continuar conduzindo o ministério da igreja. O meu desejo é ver esta igreja sendo uma igreja cada vez mais relevante, bem presente e que seja uma marca, o Shalom de Deus na cidade de Londrina e aqui no norte do Paraná.